Doris, eu acho que vale a pena a gente até retomar a denúncia do programa anterior que você fez, de que as clínicas estão indicando agora as mulheres tomarem 7 ou 9 pílulas do dia seguinte ao mesmo tempo. Exato. Para já chegar ao feto morto na clínica. Exatamente. 7 pílulas é aquela dita do dia seguinte, né? Que nós chamamos o aborto do dia seguinte. Então, quando ela toma... Gente, uma só pílula daquela corresponde a uma cartela inteira de anticoncepcional. É uma bomba no organismo da mulher. Vou falar sobre isso aí em Belford Roxo, viu? Sobre todos os contraceptivos, seus danos, suas consequências no organismo da mulher. Maravilha. Bom, Doris, vamos passar para os nossos ouvintes agora uma ideia do que está acontecendo. Nós temos um anteprojeto de Código Penal existente no Senado Federal que está tornando o aborto praticamente liberado no Brasil, né? Se já não fosse liberado graças aos açougueiros, agora ele está querendo descriminalizar, permitir assim de maneira covarde, especialmente contra os anencéfalos, né? Explica um pouquinho pra gente desse anteprojeto que está em tramitação no Senado. Então, vamos fazer o seguinte, para que a gente entenda o momento presente, é necessário fazer uma leitura do passado, o que aconteceu antes, para que hoje tenhamos que estar combatendo essa cultura da morte que chegou atingindo todos os setores da sociedade. Lembremos o seguinte, no final do ano de 2009, foi feito um decreto de número 7.037. Isso no Senado? Não. Na Câmara? Não, isso daí é relativo ao governo federal, perfeito, que é o programa, Programa Nacional dos Direitos Humanos 3. PNDH 3, perfeito. O PNDH 3. Então, o que aconteceu? Esse Programa Nacional dos Direitos Humanos 3 foi escrito no final do ano de 2009, ainda quando o presidente era o Luiz Inácio Lula da Silva. Presente de final de ano foi o Programa Nacional dos Direitos Humanos. E o que dizia o Programa Nacional dos Direitos Humanos? Existiam vários tópicos. E estes tópicos foram aqueles que nós, do Movimento Pró Vida e Pró Família, nos debruçamos diante deles para retirada desses tópicos do Programa Nacional, o que não conseguimos. Quais que eram os tópicos? Os tópicos, vamos lá. O primeiro tópico do Programa Nacional dos Direitos Humanos, deixado pelo presidente Lula. Primeiro tópico, legalização do aborto. Segundo tópico, aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Terceiro, liberação da maconha. Quarto, regulamentação da prostituição. Quinto, aprovação de invasão de terras e propriedades urbanas e rurais. Sexto, proibição dos símbolos religiosos. Sétimo, adoção de crianças por casais homossexuais. Oitavo, censura dos meios de comunicação. Tudo isso era aquele presente que era o PNDH. Este presente, esse cavalo de Troia, foi nos dado no final do ano de 2009. Trabalhamos bastante para revogar esses 8 tópicos que relatei aqui, mas foi uma luta que não teve êxito, continuou o programa tal como ele foi redigido. Isso agora, desculpa, mas a gente não pode esquecer também da proibição de programas católicos ou protestantes de vincular propagandas contra o aborto, propaganda da defesa das nossas ideias. Justamente, é a questão da censura, né? Da censura, exatamente. Da censura, eu falei, está aqui, regulamentação. Então, censura dos meios de comunicação. Censura dos meios de comunicação, isso. Então, o que acontece, meus irmãos? Acontece o seguinte, que esse programa, no ano de 2010, ele já teria que entrar em pauta para o seu cumprimento.
E passamos o ano 2010 naquele silêncio. Claro que nós estávamos vigiando. Passou 2010, entrou 2012, e aí a turma pró-aborto, contra a vida e contra a família, começaram a trabalhar e exigir da presidenta Dilma que tomasse atitudes. Primeira atitude a ser tomada: retirar Ireni Lopes do Ministério dos Assuntos de Políticas para as Mulheres, porque em 2010 ela não havia feito nada na questão de avançar na questão do aborto no Brasil. Então, Irani saiu para concorrer à Prefeitura do Espírito Santo e entrou a Eleonora Menicucci. Isso nós falamos aqui. No programa passado, exatamente. Falamos no programa passado. Quando ela assumiu, ela já assumiu detonando, dizendo o seguinte: vai pertencer à pasta dos direitos humanos a questão da legalização do aborto. No meu ministério, o aborto será legalizado. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. E ela foi mais além, sabe? Em várias reportagens. Ela se disse que já fez 2 abortos. Disse ainda mais que fez o aborto da própria filha. Então, na verdade, este ano nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher com profundo pesar, Verdade. com profunda angústia, porque, na verdade, minhas queridas, nós estamos tendo uma representante nossa num ministério que se declarou assassina. Nada mais do que isso, mas vamos à frente. Depois da declaração da ministra Eleonora, então, já no ano passado, no finalzinho do ano passado, o senador José Sarney pediu a revisão do Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro nosso data de 1940. Obviamente que temos que ter a reforma desse código. Afinal, nós estamos no ano 2012, afinal, nós estamos aí com uma tecnologia de ponta, com a ciência a todo vapor, enfim, nós temos que nos adequar à realidade em que vivemos. Só que, para nossa surpresa geral, aquilo que deveríamos extirpar do Código Penal brasileiro, porque hoje não tem mais sentido isto existir, que é a questão do aborto em caso de risco de vida, em caso de estupro. Isso não há necessidade, principalmente em caso de risco de vida. Com a ciência que nós estamos, Reinaldo, olha, hoje em dia você vê inseminação artificial, fertilização in vitro, tudo isso a serviço da vida e a serviço da morte. Não há necessidade de se matar ninguém para salvar a vida de outro. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: na reforma do Código Penal, o item relativo à questão do aborto foi ampliado. Mas é necessário antes sabermos o seguinte: o Senado foi convocado pelo senador José Sarney a promover a reforma do Código Penal. Quem vai fazer a reforma? Uma comissão de juristas, que é escolhido pelo Senado. Agora, a pergunta é: quem são esses juristas? Pasmem, todos ou quase todos que defendem a legalização do aborto em qualquer idade gestacional, em qualquer circunstância, e também defendem a eutanásia. Então, minhas queridas, meus queridos, hoje a situação é esta.
o aborto é contemplado no anteprojeto do Código Penal que está tramitando no Senado do Brasil. A gestante poderá interromper a gravidez até o 3º mês de gestação, caso o médico ou um psicólogo avalie que ela não tem condições de arcar com a maternidade. Não é simples? Não é simples? Pode ser até o próprio médico dela. Ela chega e diz: doutor, o seguinte, eu não quero ter esse filho, e aí o senhor me faz um atestado dizendo que tenho pressão alta, que tenho algum problema, e com essa declaração eu vou lá e faço o aborto e está tudo bem, obrigada. Mas se não for o médico, pode ser qualquer uma, psicóloga, psicólogo, que não tenha ética, que a gente sabe que a nossa sociedade está carente de ética, e que essa psicóloga diz, não, ela tem problemas, alguns distúrbios, tal, e por isso não pode arcar com a responsabilidade de mãe, então pode se matar aquela criança. O anteprojeto do Código Penal, então, abre totalmente as portas para a legalização do aborto até o 3º mês. Até o 3º mês de vida, quando bem sabemos que com 20 dias o coração do bebê está batendo, quando bem sabemos, porque hoje existe, Reinaldo, a ciência da fetologia. Hoje podemos tratar o feto como uma pessoa, é o nosso 2º paciente. Eu digo nosso, eu não sou da área médica, viu? Mas para os médicos é o 2º paciente, ok? Então, com 2 meses, o bebê já nada, digere e urina. É uma coisa linda. É o ventre materno, essa evolução da vida humana. Com 3 meses... o bebê, olha, com 3 meses, eu já posso tirar desse bebê um eletroencefalograma, um eletrocardiograma e impressões digitais dos seus pequenos pezinhos. Ele está completamente formado, ele cabe na palma da minha mão. Agora, depois dos 3 meses ou 12 semanas, é só crescer e esperar a hora de nascer. E aí entra o Código Penal brasileiro dizendo que até a 12ª semana a mulher pode fazer aborto. Se ela disser que não tem condições de arcar com a maternidade, ela pode fazer aborto. Basta um médico ou um psicólogo fazer a avaliação e dar uma declaração. Que absurdo! Quantos abortos teremos? Sangue inocente lavando o solo brasileiro? É isso que querem? Então, o que acontece? O anteprojeto do Código Penal ainda contempla a morte dos bebês anencéfalos, conforme você bem falou. O bebê tem anencefalia, então está condenado à morte. Pode fazer o aborto, que não é crime. E olha, é importante se dizer que a anencefalia só é detectada depois do 4º ou 5º mês. 100% seguro só depois do 4º ou 5º mês. Exatamente. Mas não importa, tem anencefalia, pode estar até com 9 meses, eles vão dizer assim, pode matar esse bebê. Meu Deus do céu, por que vamos matar esse bebê com anencefalia? E a feminista lá, o médico abortista, vai me responder, porque essa criança não tem chance de vida. Essa criança vai nascer e vai morrer automaticamente. Escuta aqui. Nascer e morrer automaticamente vamos todos, né? Todos nós. Quem de nós não vai morrer um dia? Com certeza. Então, daqui a pouco vai decretar-se a morte para todos. Nós nascemos, nós vamos morrer. Agora, é uma extrema covardia antecipar a morte de uma criança, porque provavelmente ela vai nascer e vai morrer horas depois, 3 horas depois, 1 ano depois, 1 ano e 8 meses depois, conforme foi o caso da Marcela, a menina anencéfala. Perfeito. Então, gente, quem somos nós para dizer
quem deve nascer, quem deve morrer e por que deve. Mas a reforma vai mais adiante. Espera aí um pouquinho, que daqui a pouco a reforma mais adiante você vai contar daqui a pouco, a gente tem que fazer um intervalo. Orminda do Carmo de Vila da Penha acha um absurdo a lei que defende o aborto. É um crime matar uma pessoa viva, porque não seria matar uma vida que está por vir. Daqui a pouco a Doris volta com mais detalhes da reforma do Código Penal. Já já.